Olá pessoal, é um prazer voltar a fazer vídeo aqui para vocês hoje. E hoje eu fico muito feliz de fazer esse vídeo aqui para vocês, que eu vou falar de uma ferramenta que eu mesmo construí e estou disponibilizando aqui para a comunidade, disponibilizando para vocês. É uma ferramenta que ela é responsável por fazer análise de atratividade no QGIS, utilizando o modelo gravitacional de Ruff. Então, antes da gente entrar no conteúdo propriamente do vídeo, tem alguns pedidos aqui para fazer para vocês. Um é de vocês se inscreverem no canal. O outro é para vocês curtirem esse vídeo e compartilharem nas suas redes profissionais, sociais. Isso ajuda bastante o canal a crescer e incentiva a produzir mais materiais, mais vídeos, mais ferramentas, que a gente está tentando explorar esse lado agora. Bom, qual que é o objetivo da modelagem da análise gravitacional? Ela procura calcular a probabilidade de eu acessar um determinado centro, um determinado ponto de venda, considerando a distância e um atributo de massa, ou seja, ele toma o conceito da dinâmica gravitacional, da lei gravitacional, e tenta trazer isso para uma realidade geográfica vinculada ao geomarketing, uma ferramenta muito importante para o geomarketing. A fórmula é essa que está aí disposta na tela. Nós trabalhamos apenas com a questão da probabilidade, não trabalhando aqui nesse modelo a questão da demanda, mas que pode ser facilmente calculada multiplicando aí a probabilidade pela demanda aqui da zona, como é que está estabelecendo aqui. E aqui a gente implementou em Python esse método de cálculo no QGIS. Então aqui como que é dada essa fórmula? Eu tenho uma variável que é o tamanho do estabelecimento, outra variável que é o tempo, aqui é o custo que eu tenho para me deslocar entre o ponto I, que é o ponto onde está o meu consumidor, e o ponto J, que é o ponto onde está o meu potencial ponto de venda. E aqui uma variável beta, que é uma variável para você calibrar o efeito da distância, o efeito desse tempo aí na sua modelagem. Então pode ser que em alguns casos você queira dizer que a distância pesa muito, a distância é um fator muito importante. Em outros casos você já vai querer dizer que a massa é mais importante, então você vai diminuir o peso da distância. E aqui dividido pelo somatório, o somatório no consumidor dessa mesmo cálculo aqui. Então eu somo todos, eu faço o de cada consumidor para cada centro e depois eu divido pela soma desses consumidores nos seus N centros. Então aqui eu já vou falar do ponto de vista mais prático aí da ferramenta. Então a obtenção do script eu vou deixar aqui no link desse vídeo uma postagem que a gente fez lá no blog, em que a gente vai estar disponibilizando aí o link para baixar. Basicamente entrar lá, vai ser um arquivo do Google Drive, vocês vão dar download desse arquivo. A partir do momento que você fez o download desse arquivo, como é que você vai fazer? Você vai lá no QGIS, você abre a caixa de ferramentas de processamento. Se você ainda não conhece essa ferramenta, você vai lá nos menus, vai em processar, abrir a caixa de ferramentas. Depois eu vou mostrar tudo isso na tela do QGIS, podem ficar tranquilos. Você vai clicar nesse botão para baixo aqui do símbolo do Python e selecionar essa opção adicionar script à caixa de ferramentas. Vamos selecionar o arquivo baixado e depois que a gente fizer isso, ele vai aparecer assim para você no seu QGIS. Então ele vai abrir ali um menu chamado Scripts, o grupo chamado Indicadores Espaciais e a ferramenta Análise Gravitacional. Aqui eu quero falar um pouquinho de algumas boas práticas e algumas coisas que são obrigatórias nessa modelagem. Bom, uma coisa que é uma boa prática, nesse momento, a gente implementou esse tempo de deslocamento baseado na distância euclidiana. Então é uma boa prática, isso aí vocês podem assumir em todos os projetos de vocês, sempre criar índices espaciais para os nossos arquivos, porque isso otimiza demais as consultas espaciais. Então, depois vocês podem fazer um teste aí, se você for fazer um clipe, uma interseção espacial, isso aí agiliza demais.
agora alguns itens obrigatórios que estão aí em negrito. Apenas funciona para geometria pontual, então as duas geometrias têm que ser pontos. Ela ainda não funciona para polígonos. Todos os centros devem ter um valor de massa associado diferente de zero, ou seja, deve ter alguma massa para aquele centro, que senão isso também dá erro no cálculo. E tanto os consumidores quanto os centros devem ter uma chave identificadora única. Ou seja, eu tenho que ter ali um campo que me identifique univocamente cada um deles. Um ID, algum valor que não se repita. É importante eu colocar aqui para vocês também um aspecto que eu não coloquei aqui, que as duas camadas têm que estar no mesmo sistema de referência. Eles têm que ter o mesmo SRC para que o cálculo seja feito de maneira correta. Agora, como é que a gente vai executar a análise? Eu vou mostrar isso também na tela do QGIS. E aqui eu tenho alguns parâmetros. Center são os próprios centros, esses são os meus pontos de venda. Center Field é essa minha chave unívoca, minha chave que identifica aquele elemento. Center Massa é o meu campo que eu estou usando de massa, por exemplo, nesse caso aqui é a área utilizada. Consumer é o consumidor mesmo, né? São os meus pontos de consumo. Então, por exemplo, as residências, as quadras ou uma grade regular são os meus consumidores, né? O meu início ali, a minha origem do deslocamento. Consumer Field, ele é o identificador do consumidor. Aqui é uma coisa que não existe na formulação original, mas eu coloquei porque em alguns casos isso faz sentido, que é delimitar numa distância máxima, ou seja, eu quero que para aquele consumidor seja avaliado qual que é a probabilidade dele acessar determinado ponto de venda, dado uma determinada distância, ou seja, quem está até 1 km, 2 km, 5 km. Para alguns serviços isso faz diferença. Caso você não queira usar isso, você pode botar um valor absurdo, um valor muito alto, que isso não vai ter efeito. Essa SPRUF é aquele beta que a gente está falando lá da fórmula, então ele é uma variável aí de controle, né, de ponderação, para você ir matizando esse peso da distância. E aqui o output é onde vai ser armazenado o resultado. Aqui, antes de eu passar para o QGIS, a gente tem alguns planos futuros de desenvolvimento. Então, analisar para a distância de rota a partir de uma base fornecida pelo usuário, ou seja, eu quero depois trabalhar não com uma distância linear, mas com um valor valor acumulado numa rota, pode ser tanto distância quanto tempo, o que para uma leitura aí urbana faria muito mais sentido. Criar a possibilidade de usar modelos Multiplicative Competitive Interaction. O que esse modelo faz? Ele altera a análise de Ruff. Ao invés de eu trabalhar apenas com um critério de massa, eu posso trabalhar com N critérios de massas e dar pesos diferentes, ou seja, eu trago uma perspectiva multicriterial aí para essa análise de atratividade, que é muito interessante, que me permite trazer outros elementos. Então, por exemplo, eu posso pegar um shopping center, trabalhar a área bruta alocável daquele shopping center, o número de lojas, a diversidade de lojas, o número de lojas âncoras, então eu posso trabalhar tudo isso de uma vez só. E nesse momento eu vou disponibilizar para vocês por script, mas a minha ideia é depois disponibilizar isso em formato de um plugin, ou seja, um plugin instalado no QGIS. Eu acho que vai ser muito mais, o uso vai se tornar muito melhor. Então aqui eu vou falar para vocês um pouco como é que vai ser esse nosso cenário de teste. Então eu vou usar os hipermercados e supermercados de Belo Horizonte, que foram obtidos via um serviço geográfico WFS do BHMAP. A gente já fez um vídeo falando sobre o acesso do BHMAP, vou colocar aqui na descrição para vocês também. Consumidores, eu vou usar uma malha hexagonal cobrindo todo o município. Por que uma malha hexagonal e não uma malha regular, quadrangular? Eu acho interessante essa coisa do hexagonal porque eu trago a ideia de mais sentidos de deslocamento, mais direções de deslocamento. Então eu acho que isso aí dá um resultado bem interessante até visualmente. E a massa a gente vai usar a área utilizada conforme o cadastro do BHMAP em que a gente adquiriu dados. Então eu agradeço a vocês e vamos passar aqui para mostrar na tela do QGIS os procedimentos.
Bom, aqui a gente está na nossa tela do QGIS. Eu já carreguei aqui o dado da atividade econômica, já filtrei para os supermercados e hipermercados, e aqui eu coloquei o limite de Belo Horizonte. Então vamos lá. Então o primeiro passo, venho aqui no menu processar, caixa de ferramentas, venho aqui do link do Python e mando adicionar script à caixa de ferramentas. Vou lá nos meus downloads e pego o modelo de RUF. Bom, dado que eu fiz isso, está disponível aqui para mim. Agora eu vou criar a minha grade hexagonal, que eu tinha falado com vocês. Então, filtrei aqui por grade, criar grade. Quero que ela seja hexágono. A extensão, por isso eu carreguei o limite BH, eu quero que seja calculado pelo limite BH. É importante dizer que eles estão no mesmo sistema de referência. Vou botar um espaçamento de 1000 por 1000. No caso aqui, como ele está em unidades métricas, é 1 km por 1 km. E quero que a grade seja no mesmo sistema de referência. Vou executar. Ok, tenho aqui a minha grade. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu só quero dessa grade os elementos que estejam dentro do limite BH. Vou fazer aqui uma seleção espacial. Selecionar por localização. Então eu quero selecionar em grade, todos interseccionam limite BH. Executar. Ok. Agora eu tenho aqui da minha grade selecionado só aqueles hexágonos que estão tocando o limite de Belo Horizonte, ou seja, todos os outros aqui não me interessam. Isso aí eu vou fazer para diminuir o número de processamentos, dado que eu só quero rodar Belo Horizonte, eu só quero o resultado de Belo Horizonte. Então eu venho aqui, mando exportar as selecionadas, vou deixar sei lá como GeoPackage mesmo, aqui, aqui nessa pasta, vou chamar ela de grade BH 1K. Salvar. Ok. Agora eu já tenho aqui minha grade para 1 km. Só que, como eu falei com vocês lá na apresentação, essa metodologia ela só roda para elementos pontuais, ela não roda para elementos poligonais. Então eu tenho que, em cima dessa grade ainda, criar os centroides, extrair os centroides desses. Tá, vou salvar aqui no GeoPackage, chamar ela de centroides grade BH. Mandar salvar. Ok. Então, ok, salvou aqui com o nome de output. Deixa eu só colocar esse nome aqui. Ok, gente. Então tá montado o meu cenário aí. Eu tenho aqui a minha grade com... Engraçado, ele não retornou um número, mas a gente vê aqui 447 elementos. E a minha atividade econômica, os meus centros com 438. Ok. Agora eu vou fazer o seguinte. Lembra que eu falei com vocês que é uma prática muito desejável criar os índices espaciais? Que isso vai melhorar a nossa velocidade de consulta. Então aqui eu vou criar o índice espacial, vou executar o processo em lote, esse aqui é bem legal.
essa atividade econômica e a grade, vou dar executar. Pronto, executei para as duas. Então agora eu posso vir aqui nos scripts, análise gravitacional. Então meus centros são as atividades econômicas mesmo. Meu center field, vou botar o ID atividade econômica, porque ele identifica unicamente cada atividade econômica. Na massa eu vou colocar a área utilizada. Meus consumidores, meus consumers, vou colocar aqui a grade que a gente gerou no passo anterior, né? Vou colocar o ID, a distância, vou colocar um número absurdo aqui e vamos deixar aquele bet em 1. Vou mandar salvar no GeoPackage. Chamei de atratividade, supermercado, hipermercado. E vou mandar executar. Quando eu mandar executar, vão ser abertos aqui alguns links para vocês, que eu convido vocês a assistirem e a passearem por eles, que são o nosso blog e nosso canal no YouTube. Vocês também vão poder se inscrever, bem bacana. Então aqui, enquanto ele está processando, ele vai me retornando alguns resultados aqui na tela. Eu vou dar uma pequena pausa aqui no vídeo e a gente retoma assim que ele terminar. Então a análise aqui foi concluída, pessoal. Levou em torno aí de 12 minutos. Agora vamos mostrar como é que fica aqui o resultado. Então se eu clicar em um desses pontos aqui, vocês vão ver que eu vou ter ele repetido várias vezes, que é para cada um dos centros, vou ter o ID da origem do consumo, o ID do centro de consumo, a distância, que é a distância euclidiana, a massa considerada por centro, o numerador e o denominador daquela forma e o rough final. Esse rough final aí está variando de 0 a 1. E se eu quiser transformá-la numa probabilidade de 0 a 100, eu posso multiplicar esse valor por 100, para ter a probabilidade percentual. Aqui eu vou só mostrar um resultado. Vamos pegar esse aqui, que é uma área, ele tem uma área maior. E vamos ver como é que ficou a distribuição dele. Eu vou filtrar só os que tem esse D aqui. Ok. E vou criar um graduado com esse campo multiplicado por 100. Isso aqui é uma coisa interessante. Você pode já botar a fórmula aqui, que aí você já consegue, não precisa criar um campo novo. Aqui o maior foi 42, aqui nesse entorno, e depois ele já vai começar a sofrer ali a competição. Então, é basicamente o processo do script que a gente queria demonstrar para vocês é esse. Eu pretendo fazer um segundo vídeo só tratando de exemplos de tratamento que a gente pode dar com esse resultado. Eu posso agregar lá nos hexágonos e ter esse mapa dos hexágonos, posso fazer um mapa de calor, tem várias possibilidades de análise. Se vocês tiverem alguma que vocês já trabalham, que vocês gostariam de sugerir também ter a produção do próximo vídeo, vocês podem deixar aqui no comentário. Uma outra coisa que é importante também falar, a gente está criando uma categoria dos apoiadores aqui do nosso trabalho. Então esse link vai estar lá na nossa postagem, vou deixar o link aqui no comentário do YouTube também. Se vocês quiserem apoiar o nosso trabalho para a gente poder produzir mais ferramentas, poder trazer mais vídeos, eu vou ser muito grato. Então eu agradeço a todos vocês que assistiram o nosso vídeo, muito obrigado e até o próximo vídeo.